Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio. Salve, salve, salve! Bem-vindos a mais uma edição do podcast Game RS. Esse podcast que tem a pretensão de contar um pouquinho mais da história do desenvolvimento de jogos no estado do Rio Grande do Sul. E que o podcast Game RS é uma parceria da AD Jogos, a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul, e do Cluster Game RS, que é o ecossistema de produção e pesquisa sobre jogos. Eu sou Lucas Figueiredo, eu sou diretor de áudio na Radioativa Game Sounds, e tenho aqui comigo meu maravilhoso co-host, André Pazzi. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, em breve também, lendo também, isso é outro desenvolvimento futuro. Ontem, antes de vir para cá, eu estava no SB Games conversando com o pessoal e lembrando de como esse podcast tem um papel bem interessante de registrar essas histórias. E é interessante porque nessa primeira temporada dá para ter o panorama todo de como começou e nós estávamos até antes do programa conversando um pouco isso assim, de olhar essa indústria como ela veio nascendo. E tanto é que acho que talvez a grande mudança que a gente não nota é que assim, nós estávamos em alguns episódios falando sobre como é que é olhar, desenvolver para PC, algumas coisas, e hoje a gente já vai passar para como é que é falar de Roblox, de Sandbox, já está numa outra fase, tipo assim, já está fazendo a amplitude toda. Então, como sempre, é um prazer, e eu sempre gosto de lembrar que assim, hoje eu, como é que é, tem um sal a mais, porque hoje eu tô com o Guilherme, que foi meu aluno, então assim, hoje a gente já começa a ver a roda girando, né? Antes da gente apresentar quem está aqui com a gente, só lembrando, nos sigam, nos compartilhem, deem os joinhas. Exatamente. Aí, @ADJogos, @ClusterGameRS, @Fapergs, @Famecos.PUCRS, @Estúdio ProHub, @Radioativa Game Sounds e @Berro Motion. Agora sim, quem são esses dois belos rapazes que estão com a gente aqui hoje? Exatamente, o Matheus Vivian e o Guilherme. A gente está com a Hermit Crab aqui hoje, basicamente. E é interessante porque é uma empresa que a gente gosta de olhar e acho que fica bem nessa, como eu falei, nessa linha das empresas que já vão começando, já vão olhando e que vão ter, e acho que uma das coisas, spoiler, que a gente vai olhar um pouco da Hermit, uma empresa que ela é daqui, mas ela tem uma presença muito global. Ela tem um olhar muito global e de entender a indústria toda como está indo, né, Lucas? Exatamente. Então, muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Apresentem-se. Quem são vocês? Isso. Contem um pouquinho de vocês aí. Muito obrigado. Eu vou deixar para o Gui, porque a história começa com ele, com o Wallace, né? Então, nada mais justo do que ele começar aí a contar nossa história. Eu começo me apresentando, então, sou Guilherme Gonçalves. Venho ali do início, né, Eu posso dizer também, assim, que já de uma fase ainda bastante inicial, né, da nossa indústria aqui, né, nesse contexto regional, e do início da Hermit também, né, onde eu venho de uma experiência de design gráfico, de design digital, onde eu já vinha com projetos que eu gosto de dizer que eram gamificados, né? Não, se não eram games, eram gamificados, mas eram coisas que eu sempre fiz e que eu fazia muito antes até da minha graduação, né? Coisas que eu sempre tive contato, assim, porque eu sempre tive, né, na vida um caminho muito claro, assim, de onde seguir. A área que eu ia me inserir, onde eu ia atuar, o que eu ia fazer, isso sempre foi muito claro, né? E a partir daí, né, as oportunidades acabam conduzindo a gente para caminhos incríveis. Eu trabalhava, então, né, num grande portal de comunicação aqui do estado, fazia conteúdos, já fazia jogos e, casualmente, né, aqui na PUC, né, sou então um produto aí dessa primeira turma, que é uma turma
Cara, que eu gosto de lembrar o tempo todo, né? Lembro direto do Paz e lembro de todo mundo, porque é uma galera, assim, que persistiu e que também tá, né? Tá muito presente nessa história toda que a gente tá contando, que vocês estão contando aqui de uma maneira muito legal, né? Então, a pós-graduação na PUC me trouxe esse contexto de desenvolvimento de jogos aí de uma maneira muito mais direta, mas, acima de tudo, ela me trouxe networking, né? Ela me trouxe contatos, eu conheci muita gente, né? Então, conheci na pós o Wallace, né? Que foi o nosso primeiro sócio, então, e naquele mesmo momento, assim, a gente já começou a trabalhar junto e a gente já começou, então, a desenvolver jogos. E foi num dos desenvolvimentos desses jogos, assim, né, que a gente produziu, então, para um site e esse jogo foi vendido por um patrocínio irrisório, né, num contexto de desenvolvimento hoje. Mas pra gente, assim, foi um número muito... Opa! Né, sabe, aquele momento que a gente só se olha assim, cara, tem alguma coisa aí, sabe? Eu acho que a gente... Tem um mercado. Dá pra, de repente, viver de jogos, né? E aí o Wallace acabou saindo, então, dessa empresa um pouco antes de mim e já estava trabalhando com jogos, eu saí, me juntei a ele. E aí a gente já estava ali desenvolvendo, inclusive, coisas de esporte, né? Que é o fio condutor da Hermit, né? Mas a gente já estava desenvolvendo, enfim, ganhamos uma premiação ali num grande concurso do Sebrae, que também nos deu uma injeção de ânimo muito grande. E foi mais ou menos nesse momento, foi logo após isso, então, né, que a gente passou a interagir com o Matheus, né? O Matheus já é um amigo, né, de muito longa data. E nesse contexto, a gente estava conversando num fim de ano, né? Na praia, inclusive. A gente estava sentado na praia e ele, aí, como é que estão as coisas? O Matheus, né? Vai contar um pouquinho da história dele, né? Mas vem de uma área totalmente diferente. E aí eu estava dizendo, a gente está desenvolvendo coisas, tem isso. E eu queria muito, eu tinha isso muito presente, assim, eu queria ter algum tipo de marca que nos servisse de nicho, né? Marca, leia-se, né? Enfim, marcas, atletas, qualquer coisa que nos servisse de vitrine para desenvolver um jogo, né? A gente tinha um jogo pronto de pênalti ali, que era super divertido. E isso é uma curiosidade minha, assim, que me acompanha. Eu gosto muito de tudo que eu desenvolvi desde então, assim. Desde os primeiros ali, né? Naquele contexto de onde a gente estava aprendendo a fazer as coisas. Eu ainda gosto muito de tudo, sabe? E aí, conversando com o Matheus, ele, cara, eu acho que eu posso ajudar, né? Vamos evoluir ideias, assim. O Matheus, né? Então, vindo do mundo do esporte, a gente passou a ter esse contato como uma oportunidade de abertura de mercado, então, para conversar com essas marcas, né? Para conversar com um público que a gente jamais chegaria, né? Jamais teria acesso. Então, a gente, no início ali, começamos a desenvolver para o Leandrinho Barbosa, né? Leandro Barbosa, o Blur, estava vivendo o auge da carreira dele também, né? Casualmente, e estava nas finais da NBA, estava na seleção brasileira. Então, a gente fez um jogo, desenvolvemos um minigame ali em 2 pessoas, eu e o Wallace, por um tempo muito curto, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, que foi ali cerca de 2 meses e meio, eu acho. E foi uma experiência incrível, né? Obviamente, né? Que quando a gente fala de resultado e de sucesso, assim, ele não veio, né? Com esse produto, ele não nos trouxe nenhum retorno. Mas ele nos trouxe um aprendizado, assim, e a gente conseguiu entender muita coisa, né? A gente, inclusive, recebeu uma indicação, uma premiação da indústria ali, que era super legal, né? Que era o Indie Prize. E cara, esse foi um outro grande estalo, assim, né, na minha vida profissional, porque, de repente, eu tava lá em São Francisco, num hall com o nosso jogo que a gente fez ali, né, na sala de casa, com o tablet e concorrendo com jogos de estúdios de PlayStation, estúdios de 50 pessoas, mundo inteiro, sabe? E simplesmente estar ali foi um momento, assim, muito, muito marcante. Então, acho que eu posso... Considero essa minha introdução dada aí. Deixar o Matheus falar um pouquinho. Bom, eu sou o Matheus, então... acho que as nossas
jornadas aí se cruzam aí, na verdade, profissionalmente, justamente como o Gui falou, acho que num sentido, numa visão comum que nós tínhamos, primeiro do valor que nós queríamos entregar para um usuário, sabe? Eu acho que eu e o Gui sempre fomos muito alinhados nisso. Primeiro de paixões em comum que a gente tem, que é o esporte, que é o entretenimento, né? Mas a gente sempre foi muito alinhado no que nós queríamos entregar para o usuário, né? E isso, eu acho que o grande pilar da Hermit, desde que a gente entrou até hoje, ele ainda é esse, na verdade, né? A gente sempre buscou muito o olhar do mercado, e quando a gente fala de mercado, a gente está falando do usuário, a gente está falando do B2B também, de negócios, mas a gente sempre teve muito, muito alinhado essa questão do... A gente olhava o usuário jogando o nosso produto. A gente queria perceber esse valor agregado que a gente trazia para o usuário. E foi nisso. Quando a gente fala de trazer marcas ou de falar com temáticas de esporte, a gente, na verdade, está falando certamente de paixões das pessoas. Né? A gente está falando de algo que agrega, que é relevante no dia a dia da vida dela. Mas isso também era relevante no nosso dia a dia. Então, nada mais para nós foi a gente juntar isso e transformar isso num negócio, né? Então, a minha jornada começa no mundo do esporte, no mundo do futebol, né? Então, faço uma carreira de futebol e chega no final dessa carreira, após 18 anos jogando profissionalmente, acho que 20 e poucos anos jogando, desde que eu comecei a entrei nas categorias de base do Grêmio, chega o final e esse final do futebol ele é brusco, ele por vezes ele é duro, né? Porque a gente passa de estar um dia, isso realmente aconteceu, de estar um dia num estádio com 30 mil pessoas e no dia seguinte simplesmente encerrou. Né? Mas mais do que encerrar a questão de ter a vitrine, tudo isso, da fama e dinheiro, obviamente que tem todos os fatores, mas eu acho que ele é duro porque ele, na verdade, ele encerra um propósito de vida. Né? A coisa mais fácil na vida que a gente tem é a gente lutar por aquilo que a gente tem certeza. Né? E quando a tua atividade do teu dia a dia ela é uma certeza para ti, eu queria muito ser jogador, eu sonhava com isso, eu amo futebol, eu amo jogar até hoje, eu amo o jogo, eu gosto disso, né? Então, eu me levantava de manhã e por mais duro que fosse treinar com menos 10, menos 15, né? Fiz toda a minha carreira na Europa, cara, eu fazia uma coisa que fazia muito sentido para mim, estava muito conectado com as minhas coisas. E aí eu fui buscar, né, outros projetos, outras atividades, né, onde eu, cara, sentisse esse mesmo tesão. Me levantar de manhã e simplesmente fazer algo que fizesse muito sentido. E foi aí que, quando a gente começou esse projeto, e que realmente eu comecei por uma brincadeira, acho que até muito mais... não é para ajudar, mas muito mais para interagir com o Gui nessa brincadeira ali, que depois veio o Wallace também ali, que o Gui me apresentou. Só que eu percebi que ali me dava essa sensação de que o nosso trabalho que a gente estava fazendo entregava essa paixão, essa alegria para as pessoas. Porque foi muito divertido quando a gente viu o Leandrinho dando para os filhos dele jogar ou entrando lá no... Cara, ele entrou na arena lá do Gold States com a camiseta do jogo, assim, né, do nosso jogo. E as pessoas que pegavam e jogavam, né, eu dei para meus filhos, eles pegavam, jogavam e se divertiam com aquilo ali. E, de uma certa forma, para mim, pessoalmente, eu reencontrei um sentimento que eu tinha no estádio quando acabava o jogo e eu olhava para a torcida e eu via as famílias na arquibancada com aquela sensação de estar fazendo um programa de entretenimento divertido e legal. Né? Claro que quando perdia não era tão legal. Veja bem. Não precisa falar. Mas ainda assim, eu acho que foi essa a trajetória, foi a nossa linha, que realmente o nosso fio condutor. Né? E que a gente tem realmente o privilégio hoje, eu digo um privilégio, de ter podido manter esse fio condutor, né? Com tudo que certamente que a gente vai falar, de todas as alterações que teve de mercado, de produto, evoluções e tudo mais, né? De profissionais que nós somos hoje também, mas acho que a essência, o porquê, como a gente fala, né? Hoje está na moda dizer do sentido, né? Faz sentido. O sentido do que a gente está fazendo, eu acho que ele ainda segue a base lá do primeiro dia que a gente começou. Deixa eu pegar um pouco o que vocês falaram e costurar assim, Lucas, vamos embora. A gente brinca, a gente começa, a gente vai. Vocês falaram muito, no seu sentido, mas esse olhar muito de olhar para o esporte, entender o esporte, mas entender o jogo. Dá para olhar para o Hermit e falar assim,
essa compreensão dos dois mundos, o mundo do esporte e do mundo do jogo, tá aqui um pouco dos, digamos assim, do cartão de visitas de vocês, de entender, tipo assim, o que o atleta vai fazer, o que o fã do atleta vai fazer. Isso pode ser, dá pra gente olhar e dizer assim, que isso é o cartão de vocês, de uma certa forma? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Como o Matheus disse, construir produtos assim, né, com o foco e sobretudo enxergando as oportunidades em cima da paixão das pessoas, né? Eu acho que enfim, tem sido desde então, né, desde o início, e isso vai perdurar na Hermit como sendo uma diretriz assim muito importante. E eu acho que esse contexto, sim, conversa muito, né, com o que se faz no esporte e com o que se faz do lado do espectador. Que é exatamente, eu acho que é a mesma relação que a gente tem no game, né? O cara que joga, né, e o cara que... Ele acaba criando esse vínculo de paixão, né, com o game ou com um personagem, que ele é muito parecido com o esporte, né? Essa paixão, assim, de novo, de achar sentido, né, no que ele tá jogando ali. A gente enxerga uma conexão, assim, que ela é muito verdadeira, né? Então acho que sim, esse mesmo sentimento do esporte, ele é replicado, assim, em tudo que a gente faz. Eu acho também tem esse feeling, né? Essa questão, primeiro, de entender os universos, né? O Gui sempre trouxe uma questão, obviamente, muito ligada à área dele, né? Então, essa área estética, né? Essa área visual, essa área de gameplay, né? E eu, obviamente, trouxe muito esse feeling do esporte, né? Mas o Gui também é um apaixonado por esporte, também sempre consumiu muito esse conteúdo. É diferente, né? Não é porque eu sei jogar futebol que eu vou entender de um game de futebol, na verdade, né? Uhum. Mas existe um entendimento do universo de futebol e de uma expectativa do que o fã de futebol talvez queira consumir, né? E foi essa fusão ali, foi, na verdade, sim, o que resultou nos produtos. E a gente via muito isso no início, sobretudo, da Hermit. Hoje, enfim, a Hermit tem 80 e poucas pessoas e tal, né? A gente não consegue estar presente no dia a dia ali, mão na massa, ali no projeto, que nem nós fazíamos, né? Lá no início, participando da Daily e tudo mais. Mas a gente percebia no início muito, quando nós estávamos, inclusive, dentro de um projeto e quando nós não estávamos, que perdia a pequena sensibilidade, mas que ela era gigante, às vezes, no projeto, né? E de coisas muito singelas. A gente fez, né, nosso primeiro projeto mais relevante foi o game oficial do Paris Saint-Germain, né? Onde tinha, então, todos os atletas do clube. Na época tinha Neymar, tinha Mbappé. E aí eu lembro que saiu a primeira vez que montou o jogo e tinha a lojinha ali. E aí, sei lá, botaram para vender a camiseta do Neymar e lá do jogador, nem vou citar o nome, né? De um outro jogador, pelo mesmo valor. E eu digo, cara, quem tem a mínima percepção, porque a pessoa que estava trabalhando no projeto não tinha essa percepção de valor, né? E eu digo, quem tem uma percepção de esporte, obviamente vai olhar e vai dizer, não, cara, a camiseta não, reserva não pode ser essa... O Messi vale mais do que isso, né? Então, são pequenas sensações, né? A gente tinha um jogo de freestyle, de fazer embaixadinha ali, né? Então, o movimento e tal... Dizer, cara, isso é surreal, né? Isso aqui não vai... Então, mas vai desde isso até num nível de negócio, de entendimento do negócio, até num nível de entendimento do usuário. Eu acho que existe sim essa evolução. Porque a nível de empresa, eu acho que também tem isso, Paz. E talvez seja esse o lance, sabe? A empresa, ela é uma continuidade, na verdade, dos empreendedores, dos sócios fundadores. E depois ela vai evoluindo, porque a gente vai trazendo mais gente para dentro dessa jornada e vai incorporando, né? Uhum. Mas o produto, a empresa, o negócio, ele, sobretudo num start inicial, cara, o DNA, ele é um DNA de empreendedores, né? Então, isso acho que é uma continuidade, assim. Eu brincar com vocês, é muito mais ter jogado Football Manager do que ter jogado FIFA. De certa forma, sim. Até aproveitando, agora a gente vai aos poucos. A gente usa sempre a figura de que a gente tem vários chapéus para esse
para esse podcast em específico, a gente usa o nosso chapéu de desbravador, de Indiana Jones. Uhum. Então, antes da gente voltar bem mais pro início da coisa, como é que é para ser uma empresa gaúcha, mas internacionalizada, com gente, enfim, com 80 pessoas, como estava falando, assim, sabe? Como é que surgiu, como é que isso aconteceu? Como é que foi o processo para isso acontecer, para vocês se tornarem, saindo da PUC, saindo, sabe, dessa... Essa atuação global, digamos assim. Para essa... Olha, eu acho que passa muito por uma questão de posicionamento, né? A gente sempre conversou desde lá do início, assim, que quando a gente se propôs a fazer isso, cara, a gente já tá em todos os lugares, né? Esse é um ponto importante, assim. Cara, a gente vai a todos os eventos desde então, desde o início, sabe? Porque a gente entendia a importância de... Cara, desde de tu ser visto nesses lugares e as pessoas te reconhecerem como, olha lá o pessoal, né, que por muito tempo foi isso, né? O pessoal do game de embaixadinha, o pessoal do PSG, sabe? E, cara, isso é uma construção, né? Então, a gente queria muito, assim, primeiro, essa presença, né, de realmente estar em todos os lugares e passar a ser reconhecido como um estúdio que desenvolve esse tipo de produto, né, para esse tipo de público. Então, eu acho que é bastante consciente. Tem também, obviamente, uma questão de logística, né? Tão importante quanto. O Matheus, no início, ainda morava na França, né? E a partir disso, né, a gente conseguiu esse vínculo com o PSG, então, que foi uma porta gigantesca que se abriu para a gente, para que a gente construísse, então, a Hermit como ela é, né? E como ela se posiciona em se tratando de produtos. E complementando, né, o que o Gui está falando, eu acho que quando a gente olhou para isso como um negócio, né, e foi desde o início da nossa parceria, a gente tratou a Hermit como uma empresa, né? E eu acho que isso é certamente um dos grandes desafios no início de uma jornada, né? Uhum. Eu acho que é entender até o objetivo. O que eu quero da minha empresa? Eu quero para que ela seja a minha atividade profissional? Eu quero fazer uma empresa para que isso só se torne minha atividade? Ou seja, que eu tenha um bom salário, que eu tenha talvez aqui uma remuneração a mais, bônus e tudo mais, porque eu quero viver da minha paixão? Ou eu quero transformar a minha empresa num negócio... E eu não preciso dizer um negócio grande, mas um negócio altamente rentável, um negócio sim que cresça, né? E a gente sempre teve essa ideia de que nós construímos a Hermit para crescer. Então, a nossa ideia, a nossa percepção no início foi isso. Nós vamos construir uma empresa para que ela cresça. E então, se a gente está falando de crescimento, né, a gente está falando sim de estar uma presença global. Nós estamos falando de estar presente em mercados mais maduros também, né? Então, isso fez parte. E aí volta a questão do DNA, né? da empresa ser um segmento, uma continuidade dos empreendedores. Nós somos assim. Uhum. Então, eu sei lá, né? Eu saí da minha cidade, lá de Caçapava, com 12 anos, vim para o Grêmio fazer teste, fiquei no Grêmio até meus 19 anos, quando eu fui para a Alemanha, depois da Alemanha fui jogar na Espanha, na França. Eu tinha ficado, toda a minha vida foi fazendo isso. O Gui saiu de casa cedo também, então sempre gostou de viagem. A gente consome muito conteúdo internacional, global, então nós somos internacionais, né? E aí também, obviamente, quando a gente olha uma perspectiva de negócio, cara, o custo para desenvolver um jogo que vai ser jogado no Rio Grande do Sul, que vai ser jogado no mundo inteiro, é o mesmo. Uhum. Né? O resultado, provavelmente, não. Então, acho que também a gente sempre teve esse misto de buscar também uma viabilidade para a empresa, dentro dos objetivos que nós tínhamos, com o que a gente enxergava também como essência do que nós queríamos entregar, né? Tem uma outra pergunta que eu vou segurar daqui a pouco, eu já chego lá. Mas olhando então assim, foi um pouco também entregar olhando também de novo, fazendo a metáfora com o futebol, entregando essa qualidade brasileira, que é uma coisa que o padrão de fora não tem. Se a gente olhar, o Leandro estava jogando NBA, depois PSG. Então assim, eu estou indo para outros mercados além do Brasil. Talvez aqui também um pouco do segredo foi chegar com essa qualidade
e com olhares diferentes que talvez as empresas não tinham, talvez que os clubes não tinham? Isso vocês sentiram que foi uma coisa que também foi diferencial, assim? Não, sendo bem sincero, acho que não. Tá? Acho que não. Eu acho que, na verdade, nesse momento ali foi... a gente olhou para uma oportunidade. Então, a gente olhou para uma oportunidade de negócio. Eu tinha um amplo conhecimento dos clubes de futebol de dentro, e eu sabia dores que os clubes tinham e oportunidades, e tinha os contatos. Então, a gente posicionou um produto ali dentro, e aí nós construímos esse produto. Então, até com limitações. A gente, simulação de futebol é Konami e EA. E não adianta tudo, vamos querer brigar com os caras? Não, então vamos ficar na temática de futebol, mas saindo desse tipo de coisa para poder ter licenças. Então, é um conhecimento do universo que a gente vai lidar, né? E explorando ao máximo também esses elementos. Então, eu acho que foi muito mais isso que foi. Por quê? Porque aí a gente trouxe um modelo de negócio que não existia. Tanto que nós fomos o primeiro clube, o primeiro jogo mobile com uma licença de futebol. Na época, em 2016, 2017, quando a gente começou, não existia o EA Sports, na época FIFA, né? Ou não estava ainda em mobile, né? Então, a gente foi o primeiro jogo. O nosso jogo do PSG foi um case, foi o primeiro jogo mobile a ter mulheres, porque a gente botou o time feminino do PSG dentro do jogo. Então, a gente foi enxergando oportunidades. Por quê? Porque isso gerava mídia, isso gerava conexão, isso sempre nos alavancou outras oportunidades. E aí veio, tanto que a prova foi que a gente lançou o jogo do PSG, 2 semanas depois estava o Arsenal nos ligando, o City nos ligando, todo mundo, mas porque a gente trouxe um modelo de negócio que não existia. O jogo, né, completo, full branded, né, com a marca ali toda, só exclusiva, isso não existia. E a gente trouxe esse modelo, né, e tentou, obviamente, viabilizar ele depois, fechar as contas para que isso existisse. Eu ia perguntar para vocês, mas é um pouco isso. Eu tava com a lista. Tá, vocês fazem pro Arsenal, ok, não é rival direto, mas é rival contemporâneo. Como é que é daqui a pouco? Tá, daí o City bate na porta. E daí tem como é que é. Eu tava colando aqui, fazendo a brincadeira. Aí daqui a pouco, Barcelona bate na porta. Como é que é tratar esses caras como rivais e chegar para cada um e dizer assim, não... É entender a história, é entender como é que você vai dizer assim, não, o teu produto é diferente. Como é que talvez é lidar com esses... Mas assim, clubes de primeira prateleira que vão saber exigir particularidades, mas que, tipo, são rivais nessa história. Isso sempre fez parte também da nossa estratégia, né, dessa relação com clubes, que é de construir produtos que tivessem diretamente ligado à estratégia digital deles. Né? Ou seja, né, não se trata de fazer um game e colocar, né, a camiseta do PSG, colocar o Neymar ali, não. A gente queria... a gente sempre buscou essa aproximação, assim, porque isso vem também da própria demanda do clube. Essa é a real necessidade, né, de repente, um plano de construir uma base de usuários daquela marca que vem de muito antes, né? Porque a gente sabe, né? Isso se transforma sempre, mas a gente sabe que públicos jovens, né, adolescentes e sobretudo crianças não vão assistir um jogo de futebol. Então, como é que eles vão virar torcedores de um time, né, sem que isso dependa exclusivamente do assistir, do assistir e do resultado, né? Aquele clube vai estar em evidência se ele for um clube campeão, né? Mas e não se trata disso, né? Se trata de colocar esse clube em evidência e de fazer com que aquela marca desperte desejo nessas pessoas, né? De uma idade muito, muito nova, né? Então, foi isso que a gente fez. A gente começou a fazer jogo. O jogo do PSG era um jogo bastante infantil, ali de fazer tricks de freestyle, né? A gente estendeu esse modelo para o Arsenal, ainda que com uma temática um pouco diferente. A gente já trouxe ali uma mecânica de cartas, né, uma linguagem visual também um pouquinho mais adolescente. E ali a gente já tinha um pouco dessa referência visual assim, de Fortnite, que estava surgindo, né? Então, os nossos personagens já eram melhores construídos nesse sentido. Aí depois veio o City numa ótica um pouquinho diferente. A gente tentou trazer para eles um manager do clube, assim, onde tu construía a academia do clube, treinava os teus atletas, fazia o teu plantel e aí jogava exibições, né? Ainda com um pouco de freestyle também. E assim a coisa foi indo. Então a gente sempre
procurou pensar no clube antes de pensar no jogo, sabe? E tentar entender um pouquinho o momento. E, sobretudo, como o Matheus falou, né? Essa questão do mercado, assim, sempre nos foi muito evidente, eu diria, né? Porque é isso, a gente não tinha licenças ali, então a gente entendia que colocar licenças, né, nas lojas, na Google, na Apple, era uma grande vantagem, né? Mas não só colocar licença, a gente tinha que ter a gente tinha que agregar valor ali de alguma forma, né? Tinha que ter um produto interessante no final das contas. Exato. Legal. Vamos lá? Vamos Pega embora. o chapéu, bota Vambora. o chapéuzinho, volta pro início. Tá? Bora. A gente acaba sempre indo e voltando. É meio DeLorean, uma assim, coisa vai e meio volta. maluca assim. Tá. Eu acho até que é um pouquinho mais direcionado isso pro Gui até, porque início mesmo, tá? Chegou, já tinham algumas empresas. Como é que foi, tá? E como é que foi a aproximação de vocês para justamente assim ajudar no desenvolvimento e na construção de uma associação, tá? Porque enfim, a gente está vendo aqui com o desenvolvimento do podcast, justamente assim, tu tem a galera que literalmente pegou quando tudo era muito mato mesmo, que não tinha desenvolvimento nenhum, tá começando o desenvolvimento de jogos aqui no estado. E a gente foi vendo a necessidade, foi entendendo que houve uma necessidade de organização para fomentar o mercado. Assim. Como é que foi justamente assim, tu tá começando a empresa e começar a se juntar com essa galera, começar a ver o que estava acontecendo, qual era a necessidade justamente de quem abordou vocês para, vamos se juntar, vamos fazer uma associação, vamos construir isso aqui de alguma maneira. Ali no início, né, enfim, a AD Jogos já existia, né, já estava se formando, né, eram pouquíssimas empresas, assim, mas já existia essa relação, né, da AD Jogos, inclusive com o Wallace, que já estava ali fazendo jogos, e a minha experiência pessoal, assim, cara, eu tenho muito orgulho, assim, desse ecossistema que a gente construiu aqui, né? Que ele foi construído, assim, com relações de cooperação, né? A gente, desde o início ali, eu acho que a base, né? Sempre foi o reforço e a evidência de que não existe... que a gente não estava ali competindo um com o outro. Muito pelo contrário, né? Se a gente se juntasse... Né, em torno de ideias, em torno de um suporte de conhecimento, né, de cada um ali, cara, a gente ia construir uma coisa muito grande. E eu acho que vem sendo assim desde então, né? A gente sabe, né, que como uma associação existe uma rotatividade que é orgânica, que ela é natural, né? Tem empresas que entram, tem empresas que saem, tem empresas que amadurecem numa velocidade diferente das outras, e eu acho que isso também faz parte, né? Mas foi muito importante, assim, né? A minha experiência pessoal foi muito importante poder presenciar, de passar a Hermit de uma empresa, então, que estava ali junto com outras, construindo né, a sua trajetória e precisando também desse tipo de suporte, de conversar, de entender como as coisas eram feitas, né? Da gente ter esse suporte também, sobretudo para eventos, né? Que é uma coisa que acontece bastante, para estar agora nesse momento de ajudar empresas, né? E para ser visto, isso para mim é uma questão de muita honra, assim, né? De estar num espaço hoje onde as outras empresas recorrem para entender, né? Como a gente fez e para conhecer e também para se inspirarem, né? Por que não? Olhando assim para a formação e para o momento que vocês estavam olhando, como foi para vocês, pelo fato de vocês já estarem andando, já estarem trabalhando com o cenário de fora, como foi de repente para vocês, vocês são referências desse pessoal? Como é que é de repente, tipo assim, não é só referência de negócio, mas como é que é esse vestir, essa tipo assim, não, agora nós estamos ajudando aqui. Como é que é ajudar a fazer o jogo?
Eu acho que, na verdade, foi um processo natural que foi acontecendo, né? E aí sempre tem fatos, né, que fazem com que esse processo se acelere, né? Que dê um empurrão. Eu acho que o fato da venda da Aquiles, né? Da aquisição da Epic, e apesar do pessoal tá aqui, né? E ser um pessoal super disponível, obviamente que, digamos, tira a referência, né, do estado de estúdio independente, né, e coloca a Hermit hoje como, né, o maior estúdio do sul do Brasil hoje, né, dentro do cenário, né. Então, é óbvio que tem fatores que aceleram, mas eu acho que essa interação, ela sempre foi muito natural para começar, né. O Gui sempre fez parte ali da diretoria, até por estar presente, eu morava fora, né. E a gente sempre buscou uma interação com as pessoas. Num primeiro momento, isso, acho que tinha uma caixinha de ferramentas ali, a gente precisava buscar ferramentas ali dentro, então nós éramos ali os que estavam pegando as ferramentas. E aí chega um momento que a gente tem que ajudar a estruturar essa caixinha, a trazer ferramentas ali para dentro também, né? Mas isso como o Gui falou, acho que é a vida, é o ciclo de uma associação. E a associação AD Jogos, ela vem passando por transformações e ela certamente ainda vai passar por outras, mas porque o nosso mercado está passando por isso, porque a realidade das empresas estão passando por isso, né? Talvez hoje o que é esperado de uma associação pelos seus associados é diferente do que a gente esperava lá atrás também, né? A ambição hoje das empresas hoje é diferente da ambição. Talvez quando o Gui e o Alice se juntaram, só o que eles queriam era viver de jogos. Entendeu? Hoje Sim. não. Aí depois chegam pessoas, investidores que querem enxergar o game como um negócio, que querem ter rentabilidade. Então a perspectiva é outra, né? Acho que hoje o cenário que se tem para alguém que está chegando hoje no mercado de jogos, ele é completamente diferente do cenário que a gente pegou, né? Eu lembro quando eu entrei na indústria de games, eu não entendia nada. Eu jogo Mario Kart, tá? Então é o meu jogo. Eu sou Nintendo, né? Família Nintendo. Cara, eu lembro a gente contratou na Hermit. Foram, acho que, se não me engano, 90 horas de consultoria com 3 consultores de fora. Um cara que era técnico, um cara que era de mercado de negócios e um cara que era de mercado de go-to-market, de publishing. Então, nós contratamos 30 horas de consultoria com cada um deles e nós íamos lá para aprender. Tipo, eu anotava, eu tenho os caderninhos anotados lá, o que é CPI, o que é não sei o que é isso, o que é... Tipo... nós entramos nessa época. Hoje, cara, a galera entra, me desculpa, só não sabe quem não quer, porque as informações elas estão aí disponível. Hoje tem manual, tem guia, cara, tem tudo, tem tutorial, então são realidades muito diferentes. Então também isso, a AD Jogos também, ela passa a evoluir nesse modelo, né? E o nosso papel, eu acho, como empresa, vamos falar de empresas líderes aí que estão nesse processo, ele também evolui, porque eu acho que o que era esperado lá atrás era muito mais que o pessoal que é referência esteja lá dando consultoria para os estúdios. Porque isso era o grande papel, né, no início lá. E eu acho que hoje não. Eu acho que é legal ter a consultoria, cara, mas eu acho que tem coisas muito mais relevantes. A empresa trazer um modelo de negócio, a empresa participar de eventos, a empresa mostrar um tipo de comunicação, a empresa provocar as outras ou mostrar alguns caminhos. Isso talvez seja muito mais relevante do que ela ir lá e fazer uma hora de consultoria, né? Por quê? Porque tudo evoluiu, o processo evoluiu, né? Então, eu entendo que para nós foi um processo totalmente natural, mas não existe... E tanto que a gente não se enxerga, sendo bem sincero, a gente não se enxerga hoje, nós temos... Né, nós somos referência, nós somos uma obrigação. Não é isso, cara. Nós temos, na verdade, que fazer a roda girar aqui. E nós temos, sim, sempre uma sensação de que é uma obrigação de participação, na verdade, né? Para nós é uma coisa natural. A gente participa primeiro porque são pessoas que a gente gosta, que estão ali, que a gente também sabe que algumas empresas estão passando por ciclos que a gente já passou, e que bom que se a gente conseguir evitar que algumas dorezinhas deles ali sejam, né? Mas eu vejo como um processo totalmente natural. E eu acho que aí está a força de uma associação. Quando esse processo, ele é um processo, sim, orgânico, natural e totalmente... dentro de uma continuidade, assim. Até comentando rapidamente em cima disso, assim, o podcast aqui, enfim, o público acaba sendo
tanto a galera que já está inserida no mercado, quanto a galera que está querendo se inserir, a galera que ainda não está aqui nesse meio. E é muito importante esse relato que tu traz justamente de, tipo assim, a associação também funcionando tanto como um ponto de partida para quem está começando, assim, tipo, entender um pouco mais o que são as necessidades, desde, tipo, fazer um pitch a um plano de negócios real para a empresa, até do, tipo assim, esse senso que vocês têm de, tipo, tá, agora que a gente tá alcançando voos, a gente tem voos maiores, vamos largar. Não, é do tipo assim, pô, a gente pode mostrar para a galera o que sugestões de caminho, como tu estava falando, sabe? Tipo, eu acho isso muito importante, eu acho que isso tá muito dentro do diferencial do que a gente tem aqui, né? Eu acho que isso porque, complementando, Lucas, assim, ó, vou dar um exemplo bem concreto, né? Uhum. Por exemplo, alguns anos atrás, foi quando se intensificou a conversa da AD Jogos, né? Através do Everton e do Ivan ali, com o governo do estado, né? Uhum. Então, são coisas, por exemplo, que, enfim, não tem o porquê nem ser relatada, né? Mas nós entramos nesse caminho para abrir conexões dentro do governo, porque nós tínhamos um acesso diferenciado ali dentro. E naquele ano foi aprovado na Assembleia Legislativa uma inclusão de uma verba destinada para o setor de games dentro do estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito que nós devemos ser o único estado, talvez, que tenha isso, porque normalmente entra num pacote grande, pacote de pool muitas coisas de cultura, que aí tu tá brigando com todo mundo. Audiovisual, né? Cultura, audiovisual. E aí tu tá brigando com todo mundo. O Rio Grande do Sul conquistou isso, quer dizer que tem uma verba ali. Então, nesse tipo de atuação, né, os associados, obviamente, que tem, e não importa o tamanho da empresa, mas que tem o que tem esse olhar, né, eles conseguem agregar dentro da percepção deles. Então, a gente, né, vem ali algumas empresas líderes, a gente vem provocando muito a associação para que ela justamente passasse essa evolução que era de ajudar o desenvolvedor a fazer um pitch, e que ainda é muito importante, sim, extremamente importante, mas a provocar que os desenvolvedores estejam presentes no evento. Nós íamos em todos os eventos, como o Gui falou. O ano passado, por exemplo, a Hermit esteve presente em 31 eventos. 31 eventos, gente. Haja milhas. Dá quase 3 por mês. Não tem milagre, entendeu? Não tem milagre. 31 eventos. Mas nós, desde o início, desde o ano 1, nós estávamos presentes em muitos eventos internacionais e nacionais. Então, isso é investimento, isso é planejamento. Né? E a gente provocava. Cara, em vez de fazer o edital, talvez pegar 10 milhões e dividir em cotas de 200, 300 mil e fazer 20 jogos, que depois a gente talvez não vai conseguir nem publicar esses jogos porque não tem o acesso ao mercado, quem sabe vamos pegar uma parte disso, e não é tudo, eu digo, não é tirar tudo, mas vamos pegar uma parte disso e vamos investir então na ida para os eventos internacionais. E foi progressivamente o que foi acontecendo. Então eu acho que o nosso papel como associados não é da Hermit, eu acho que é o papel de empresas que passaram já por alguns ciclos, é compartilhar essa experiência com a associação para dizer, olha, aqui tem um caminho que funciona, tem um caminho que a gente experimentou e que tem um resultado positivo. Talvez seja interessante, pode funcionar para outros também. Né? Eu acho que esse é um papel que a gente consegue hoje agregar, né? Assim, não, eu falo da Hermit, mas tem outras empresas que estão fazendo o mesmo caminho, né? Então, que estão trazendo essa contribuição também. Deixa eu fazer uma coisa que vocês dizem que a gente não tem, nosso tempo é meio relativo, assim. eu vou jogar vocês para frente, depois a gente volta um pouco, mas assim, olhando um pouco para a produção da Hermit, olhando para pro papel e para e trajetória e posição. Hoje tem muito discurso de, não, com o jogo plataformizado, com não só Roblox, mas Fortnite, Sandbox, mas eu tô muito na cabeça como é que é quando a gente tem uma Unreal Engine for Fortnite, sempre troco a sigla.
Que você diz assim, olha, você pode fazer um produto dentro de uma plataforma que você consegue, tá aqui a sua saída de negócio, tá aqui o seu começo de negócio, que é algumas vezes a gente vê alguns momentos de evangelização, de sensibilização da plataforma. Como é que é para vocês tá antecipando um pouco isso aqui e também de uma outra forma dizendo assim, legal, é bacana, mas a qualidade que eu estou entregando é uma qualidade muito grande. Como é que talvez seja esse papel de sensibilizar, de talvez assim, olhar e dizer, tá, mas ó, tá indo para cá a indústria. A Hermit começa olhando para mobile e rapidamente está fazendo essa transição para a plataforma. Como é que é de repente olhar e falar assim, opa, peraí, e já as pessoas estão vindo, e de talvez balizar um pouco para esse cenário diferente, para esse cenário mais complexo ainda, poderia se dizer. Olha que curioso, né? Hoje a Hermit, metade da equipe da Hermit está em plataformas. A outra metade não está em plataformas, está em jogos, vamos falar, convencionais. Tá? A gente está chamando mobile de convencional. Mobile, 2025. E agora o nosso novo produto é PC console também. Mas o que se enxerga todo mundo está dizendo, as pessoas vêm me ver até nos eventos, pô, vocês migraram para UGC, né? Migraram ali para Roblox, Fortnite. Eu digo, abrimos essa frente. Também. Abrimos essa frente. Porque, obviamente, o ciclo desses produtos são extremamente rápidos. A gente lança um mapa de Fortnite a cada 6 semanas. Cada squad nossa. Nós temos hoje 2, 3 squads, a cada 2 semanas está saindo um mapa. Roblox, nós temos updates ali, é um ciclo um pouquinho diferente, mas nós temos updates muito rápidos também, inserção de conteúdo muito rápida também. E esse era um dos objetivos da gente estar trabalhando com plataformas. Por quê? Porque uma empresa hoje, vamos levar a nossa vida, a gente é ativado hoje, cara, por milhares de conteúdo diariamente. Então eu estou lá no meu Instagram, estou passando, cara, é uma chuva de conteúdo. Eu vou para, sei lá, para uma plataforma de streaming, é uma chuva de conteúdos. Como é que eu faço para existir na vida das pessoas? E uma vida de negócios de uma empresa é a mesma coisa. Como é que eu, como empresa, e eu não estou falando do meu produto, eu estou falando da minha empresa, como é que eu consigo estar presente na vida dos players que eu quero interagir? E nesse ciclo, as plataformas, elas cumprem um papel muito importante para nós, porque justamente isso, na cabeça das pessoas ficam que a Hermit está lançando o produto todo o tempo, está presente. Na nossa interação com os clubes de futebol, nós tínhamos um problema. A gente assinava um contrato com o Paris Saint-Germain e levávamos 1 ano para desenvolver e entregar o jogo. Hoje em dia a gente assinamos com o Atlético Mineiro, lançamos a Corrida do Galo no Roblox 2 meses depois. E pode ser mais rápido. A gente está assinando um clube agora e vamos lançar 3, 4 semanas depois, já vamos lançar já algum conteúdo dentro do Roblox. Então, ele serve como um ponto de interação muito rápido. Isso é um primeiro ponto importante para nós. E o segundo, na verdade, aí é uma visão muito mais de empresa. Tá? Eu acho que nós olhamos muito rapidamente para uma percepção de que o game é um canal de mídia, de que o game surgiu, hoje ele se formou, né, como um canal de entretenimento. Ele é um tipo de entretenimento e um canal de mídia. Por quê? Porque o tempo que as pessoas dedicam jogando game, hoje é quase o equivalente a que elas passam nas redes sociais. E já é maior do que elas ficam em plataformas de streaming. Então, quando a gente tem uma percepção de um canal de entretenimento, de um canal de mídia, a gente também olha para outras possibilidades de monetização, que é trazendo marcas, então, que querem estar presentes ali. É justamente licenciando marcas que também querem trazer sua marca, como o Gui disse bem ali, né? Que querem reforçar sua comunicação digital. Então, ela nos abre outras janelas. Só que o que é a chave de um canal de mídia, de um canal de entretenimento, de um canal de mídia? Audiência. Atenção e audiência. Então, eu preciso compor uma audiência. Cara, e aí a minha audiência ela não precisa ser necessariamente num produto. Quanto maior for a minha audiência global, maior, obviamente, o meu poder de comunicação. A Globo é a que é a Globo, porque a Globo tem milhões de pessoas jogando. Entendeu? Então, e aí tu vai ter em cada um dos canais que a gente tem, lá no Roblox, no Fortnite, tu vai ter um tipo de audiência, que é o topo do funil.
né? E aí depois cada jogo outro que a gente vai trazendo uma audiência mais premium, mais qualificada, mas no total a gente diz, olha, aqui nós temos hoje uma comunicação com X milhões de pessoas de uma forma interativa, mas sempre com a mesma essência, que são os jogos com temáticas de esporte e essa expertise de trabalhar com marcas, né? O que a Hermit tem uma particularidade de que todos os jogos que a gente fez até hoje, eles têm uma marca dentro. Então, ou eles foram feitos para serem inseridos marcas. E isso faz com que a nossa expertise... porque eu sou especialista em PC. Isso é um recurso técnico. Na nossa visão, né? E não digo que está errado ou certo. Na nossa visão, isso é um recurso técnico. Isso não é para nós um mercado. Pode ser. Para nós, não. O nosso mercado, na verdade, é essa questão dessa conexão de uma fanbase ou de uma audiência de uma marca, ou da conexão dessa marca com o universo dos games. Esse é o nosso mercado. Então, quando a gente pensa numa marca, por exemplo, quando ela vai para as redes sociais, cara, ela está no Instagram, ela está no Facebook, ela está no TikTok, ela está no YouTube, dependendo com quem ela quer conversar. Nos games, a gente tem a mesma coisa. Sim. Cada game vai conversar com uma audiência diferente. Se a gente, às vezes, quer englobar uma estratégia global, então o Grêmio, licenciamos o Grêmio. Se a gente quer que o Grêmio converse com uma audiência mais global, ele precisa estar no Roblox, no Fortnite, num joguinho de quebra-cabeça, em multicanais. Então, é uma visão de game mais ampla e onde essas plataformas elas são parte dessa estratégia. Então, ela cumpre duas funções para nós, tanto de uma visão de negócios, quanto de um posicionamento também da empresa de estar recorrentemente presente no mercado. E como é que é chegar para um clube e falar assim... Agora eu não estou te entregando métrica de sócio, eu estou te entregando métrica de jogadores. Como é que é mudar a métrica com o clube? A gente tem um case assim que é, né, que eu acho fantástico, que é justamente, né, do PSG, que foi sim a nossa primeira grande marca, né, licenciada, né? E o PSG, como o Matheus falou, né, é um jogo que ele foi construído, a gente tinha dedicação exclusiva neste jogo, né, naquela época na Hermit, estava todo o estúdio com foco 100% em PSG. Todo estúdio, diga-se, umas 6 pessoas. Todo estúdio, né? Mas era tudo, Mas era tudo. Nós 5 ali estávamos 100%. A gente está falando de evolução. Hoje em dia vocês têm a possibilidade de ter metade do estúdio em plataforma, metade do estúdio, sabe? A gente estava ali vivendo de PSG, inclusive quando a gente assistia os jogos da Champions, a gente ia tudo para um canal ali e dizia, galera, o jogo do PSG ficava ali torcendo, sabe? Porque isso, de certa forma, ia trazer a marca, né, para evidência, né, de alguma forma, ia nos ajudar. Mas a questão do PSG, a gente construiu o jogo e a gente lançou ele para plataformas premium, né? Esse jogo ele foi primeiro lançado com versões muito iniciais em plataformas premium, onde a gente já começou a ter, então, alguns feedbacks específicos, mas, sobretudo, começamos a construir uma base de audiência nesse produto, né? Que ela evoluiu e aí depois a gente lançou, né, para o free-to-play. Mas a questão né, e o Matheus pode detalhar um pouco melhor, assim, que é um case muito legal, assim, dessa exposição de marca e de quanto foi importante a gente entender muito cedo que a gente não está fazendo um jogo para concorrer com jogos, né? A gente está literalmente disputando o tempo das pessoas, né? Então, quando a gente fala de tempo, a gente está falando ali daquela janela do dia que a pessoa tá consumindo entretenimento. E que talvez não tenha o jogo do time dele jogando naquela hora. Exato. E então a gente construiu uma audiência com esse produto nessas plataformas distintas, né? Ainda que todas elas em mobile. E o Matheus, então, teve essa apresentação, né, para o clube lá, foi lá conversar sobre resultados e tal. E o fato é que o nosso jogo, ele fez 4, né? 4 vezes. Para ser bem preciso, ele fez 4 vezes mais a audiência, né, de usuários do que o aplicativo oficial do clube. No mesmo ano. Ou seja, né, existe um aplicativo oficial que te fornece informações diversas sobre o clube, e com um jogo a gente conseguiu trazer 4 vezes essa audiência. Ou seja, a gente expôs 4 vezes mais, né,
um público global, né? Porque daí depois a gente, né, olhando ali, a gente teve bastante audiência da Ásia, muita do Brasil, muita da França, né? Então, foi realmente uma audiência muito globalizada. 4 vezes maior, né, do que um aplicativo oficial. Teve o caso agora recente do Grêmio, né? A gente inseriu o Grêmio no Fortnite, né? Trazendo um formato de Tycoon ali, então, né? Ou seja, primeira coisa que a gente explica bem para as marcas, né? Cara, a hora que tu entra dentro de um canal, dentro de uma plataforma, vamos trabalhar com as mecânicas e com a linguagem daquela plataforma. Não tenta fazer simulação de nada da vida. Sim, vamos fazer o passeio virtual do estádio. É a primeira coisa que eles querem fazer. Não. Cara, não, por favor, vamos lá. A galera lá gosta de dar tiro, gosta de fazer isso. Mas a gente, por exemplo, tem um cuidado. Então, não tem morte lá. Ninguém mata ninguém. Por quê? Porque a gente sabe que está trabalhando com uma temática de esporte, que a gente quer um público mais infantil também. Então, fizemos um jogo de Tycoon. Esse jogo, que foi lançado ano passado, ele atingiu 3 milhões de usuários. O tempo médio de sessão, por sessão, hoje é de 49 minutos desse Tycoon. Nós fizemos o cálculo, o Grêmio tem em média 1 milhão de pessoas que vão na arena por ano. Ou seja, nós tem 3 arenas. Fizemos 3 anos de arena lotada, de casa cheia para o Grêmio num Tycoon. Exposição de marca. Detalhe, 1 milhão e meio de usuários são norte-americanos, que nunca ouviram falar do Grêmio. Então, cara, olha o poder que a gente tem através desse canal de levar isso. E isso é o que a gente entrega, mais uma vez, como valor. Então, a gente vai usar as plataformas, os recursos técnicos que a gente tem para fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente o nosso time lá, cara, é um time especializado de Fortnite, que está estudando, vivendo a plataforma, jogando. Por quê? Porque se o jogo não for bom, é o mínimo. Sim, isso para nós é pré-requisito. O jogo tem que ser bom e competitivo. Não adianta só um Edwardzinho qualquer ali, fazer qualquer coisinha. Perfeito. Só para estar na plataforma. Não, é uma coisa que vai engajar. E aí que a gente se diferencia também, cara, de uma agência de marketing. Entendeu? Que vão lá e vão fazer campanhas muito melhor que a gente vai fazer. Vão botar influenciadores, vão bombar de gente, mas na segunda-feira, vão fazer isso sábado e domingo, na segunda-feira provavelmente não vai ter ninguém jogando. Sim. Mas e tá ok, se a estratégia da marca, da empresa é fazer uma ativação, aquilo certamente uma agência de marketing, por exemplo, vai entregar mais que a gente. Mas na hora da gente trabalhar, se uma marca ou uma licença ou alguém quer construir um produto com uma vida útil, a gente provavelmente vai entregar um resultado melhor. E por isso também que a gente mantém muito esse DNA de estúdio de games. Hoje a galera que está lá, que nós temos lá, é galera desenvolvedora. O que nós temos é isso. A gente faz essa interação com marcas, mas hoje o foco da Hermit continua sendo o desenvolvimento de games, né? E acho que é aí que a gente, mais uma vez, volta entregando um valor, né, que é nosso para o mercado. A gente, mais uma vez, vai e volta, vem, vai, sabe? É tudo dinâmico isso, mas, enfim, a gente tem alguns tópicos que a gente meio que roteirizou já na cabeça, assim, de assuntos para tocar. E uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para vocês, assim, é como é que vocês veem a percepção, tá, de mercado gaúcho de desenvolvimento de jogos atual, assim, em comparação ao que vocês viram lá no início, assim. O famoso de lá para cá. O de lá para cá, o que mudou? De lá para cá, o que vocês veem, inclusive, levando em consideração um pouco isso que... Porque, querendo ou não, vocês já quase responderam isso ao longo desse papo todo, mas da influência da associação, enfim, da parceria. Como é que vocês veem o mercado, essa mudança ao longo dos anos de existência da Hermit? Olha, eu acho que é bem fácil perceber, na verdade, que o mercado hoje ele reflete bastante desse esforço, né, de tudo isso que a gente falou aqui nos jogos que vem sendo desenvolvidos, sobretudo em termos de maturidade, né? Que eu acho que essa é uma... Cara, sempre foi um ponto muito crucial, assim, e eu acho que ele não é específico daqui, né? Mas eu acho que conquistar a maturidade, né, para encarar o mercado e a partir daí ler oportunidades, né, de uma forma diferente,
é fundamental, e eu acho que hoje a gente está assim, a gente está nesse patamar, né? É só olhar um pouquinho para os produtos que vêm sendo desenvolvidos aqui, que já foram desenvolvidos aqui, né? E que se tornaram referências nacionais, né? Trazendo o grande exemplo da Aquiles, né? Com o Horizon, outros jogos que estão sendo feitos aqui também, né? Que já alcançam essa notoriedade. E também o que a gente espera, né? A gente está desenvolvendo um grande produto, posso até chamar de 2 grandes produtos, mas a gente está também inserindo conteúdos, né, nesse contexto que a gente espera alcançar esse patamar, assim, sobretudo de reconhecimento e de qualidade que esteja à altura, né, do nosso estado e do nosso mercado. Como é que é? Vocês ajudaram a subir a régua. Ajudou a subir o nível. Agora como é que é? Don't stop at the top. E a gente vai chegando. Uma hora a gente vai chegando mais pro final do papo como um todo. E chega aquele ponto que a gente não. Não, vai. Eu tô fazendo a cara de triste porque... E chega aquele ponto que não tem como fugir um pouco do programa de fofoca. O programa de entretenimento ali. O pessoal fica esperando esse momento, né? Que a gente já tem aquele corte, comentário do YouTube. Que 53 vezes. Exatamente. Que a gente precisa perguntar 2 coisas. Primeiro, qual o melhor jogo já feito em todos os tempos? E segundo, qual foi o jogo que motivou tipo assim, quero trabalhar com games. Puta, que coisa... Deu pé. Sensacional. Eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso. E daqui a pouco a gente já teve aqui, enfim, pessoas que não eram gamers, não é que trabalham com jogos, porque isso também é uma coisa muito... que o podcast como um todo... esse papo todo tá mostrando que não só necessariamente gamers trabalham com jogos, não só pessoas que jogam trabalham com jogos. A área de jogos ela é multidisciplinar e tem espaço para todo mundo. Então, tipo, mas se daqui a pouco tem algum jogo desse que motivou vocês, o que foi? A gente tem essa particularidade, assim, que a gente joga muito pouco, né? Uhum. A verdade é essa, assim. Mas eu venho, né, de um passado mais gamer, então, comparado ao do Matheus. O jogo, na verdade, que me acendeu, assim, essa pequena chama, assim, de, cara, que legal isso aqui, que massa. Tem alguém fazendo esse jogo e eu quero fazer também. Eu acho que foi ali na minha adolescência o Age of Empires, sem dúvida. Né? Ainda é o meu jogo preferido. Tem um cheiro parecido ainda aqui. Eu acho que esse foi definitivamente o jogo que me fez pensar nisso, né? Em desenvolvimento. E eu acho que o jogo que eu gostaria de citar, né? Que eu quero trazer essa referência assim, de jogo... De referência de sucesso é o Sport, que a gente está desenvolvendo. Né? Tem sido um esforço gigantesco, mas a gente vem... eu acho que ele reflete muito o momento da Hermit, assim, de maturidade, de uma busca por excelência e de uma entrega para o nosso jogador, assim, de muita relevância, né? De muito divertimento, mas, sobretudo, de muita relevância, porque a gente tá realmente construindo coisas muito legais, assim, que vão trazer valor para quem tiver oportunidade, para quem quiser jogar. Então, eu tô com uma expectativa muito grande em cima disso. Massa. Cara, eu sempre fui um jogador bastante casual, assim, eu joguei muito Atari, muito Atari, então tudo River Raid, né? Tipo... Joguei muito e depois eu entrei muito cedo no universo Nintendo, assim. Então o universo Nintendo para mim desde o início, assim, desde o início sempre foi o meu universo, assim, e até hoje e eu tive uma virada de chave quando eu tive o meu filho e a minha filha, porque ali
eu enxerguei eu ensinando eles a jogar, jogando e compartilhando. E até hoje eu faço lá campeonatinho de Mario Kart com meu filho. Uma grande frustração, porque ele começou a me ganhar. Veja bem. E, cara, isso é duro pra caramba. Né? Mas para mim foram esses, acho que esses universos, assim, porque, mais uma vez, eles retratam um sentimento do que a gente também quer entregar para o usuário, sabe? Desse momento de criar memórias afetivas, familiares ou individuais, né, com um produto. Depois, como business mesmo, o pessoal dá risada lá na Hermit. Cara, minha grande referência sempre foi Candy Crush. Sempre foi, desde o início. Cara, vai lá em 2000, eu pegava o produto e dizia, cara, por que a gente não faz o mesmo gatilho aqui do Candy Crush? Tá aqui, ó. Chega uma hora que eu me frustro aqui, beleza. E por que a gente não tem esse coisa aqui? E eu digo, cara, mas na verdade os caras estão aí há 15 anos fazendo um puta sucesso, né? Então, profissionalmente, a minha referência de modelo de negócio sempre foi Candy Crush. Eu já deixo registrado, a gente está, como é que é, spoilers do futuro do podcast, a gente está pensando até eventualmente uma season de pós-mortems. Então lancem o estádio aqui, depois o esporte aqui, depois lancem o esporte, depois a gente faz um pós-mortem. Mas o que eu ia perguntar para vocês é a outra pergunta clássica, assim. O que vocês gostariam de ter ouvido lá atrás, no começo da jornada? O que você, tipo assim, se fosse pegar um DeLorean, voltar e falar assim, o que vocês gostariam que a versão atual de vocês voltasse lá atrás no começo da jornada e tivesse dito? Cara, eu acho que tem dois fatores, assim, que são indispensáveis, assim, sabe? A primeira coisa que eu tenho escutado muito o pessoal dizer, não confunde a tua paixão, não te apega. Cara, primeiro, não escutem isso, sabe? Cara, se tu não te apegar e tu não tiver paixão e tesão pelo que tu tá fazendo, meu amigo, não faz. Porque esse é um universo de paixão, ele é um universo de amor, ele é um universo do teu bebê mesmo, e tu tem que levar isso. E isso não tem nada a ver com tomar má decisões sobre te apegar no produto, tomar má decisões porque tu tá apegado. Cara, não. Má decisões são má decisões. É isso. E aí a segunda delas, talvez, eu acho que cara, começa o teu produto olhando do mercado para dentro. O jogo, aí sim, nesse sentido, o jogo que tu precisa fazer não necessariamente é o jogo que tu quer fazer, né? E aí vem sim sempre um processo de fora, pensar primeiro como eu vou para o mercado com esse produto, quem eu quero atingir, e aí vem num ciclo reverso. Então, eu acho que a gente no início foca muito no produto, né? E de dentro para fora, e eu acho que o produto ele é totalmente do mercado para dentro e isso, para mim, não interfere em nada a questão de qualidade do que a gente vai fazer, a questão de amor do que a gente está fazendo, a questão de colocar, sim, o que se quer colocar ali dentro, né? Também a sua personalidade dentro do jogo e tudo mais. Eu acho que não perde isso. Acho que isso só vai acrescentando camadas que vão tornando o produto interessante. Mas o que eu gostaria que talvez que alguém tivesse me dito é isso, sabe? Cara, não olha, né? Olha nesse processo aqui. Olha primeiro para o mercado. Aonde tu vai publicar, com quem, como, qual é o teu orçamento de marketing que tu vai colocar aqui. Porque se tu não tiver isso, um produto autoral, pelo menos, não tem. Nós estamos falando aqui muito de produto autoral, né? Sim. Mas que eu ainda acho que é sempre o ponto inicial de alguém para ir de começar esse produto, né? Então, talvez eu gostaria de ter lá atrás que alguém tivesse me dito. É muito legal, né? O Matheus trazer de novo a questão da paixão, assim, porque algumas das grandes dores, assim, que nos ocorreram nesse caminho, assim, eu acho que a paixão sempre foi a resposta, sabe? E é exatamente isso, assim, uma das dores, assim, relacionadas, pra mim, sempre foi cara, de terminar, de concluir alguma coisa e olhar e dizer, cara, a gente podia ter... Isso aqui poderia estar diferente, sabe? Só que a paixão te deixa tão preso àquilo, né? E te faz
constrói essa grande narrativa da excelência, assim, sabe? Que às vezes te impede até de lançar coisas. Né? Tu, cara, isso aqui não tá legal. Eu digo, cara, termina e bota lá. Depois a gente melhora, vamos ver o que a galera tá achando. Né? E então isso sempre foi uma dor, assim, que eu trabalhei ali ao longo do tempo, né? Enfim, de terminar as coisas. E eu acho que o que eu gostaria de escutar, na verdade, é uma... Eu vou responder diferente. Eu escutei, né? De um dos eventos, assim, que foi uma das coisas mais incríveis e mais simples que eu escutei num evento, com alguém que eu conhecia, assim, mostrando um jogo. E ele tava ali explicando o jogo, eu tava vendo aquilo e era um jogo lindo e tal, e eu tava vendo as pessoas jogarem, e aí chegou a minha vez, e ele me deu o controle, assim, e eu perguntei, tá, como é que eu faço pra jogar? E ele, só joga. Não tem explicação, só joga. E foi exatamente isso. O que tu fazia no controle fazia o jogo acontecer, sabe? Então, o que eu escutei e a lição que eu tiro é simplificar coisas, né? A simplicidade, ela te traz recompensas na construção e no resultado, assim, de uma maneira única. Então, acho que é isso. Lucas, e uma coisa interessante, assim, que eu acho, aí mais voltado para quem quer criar a sua empresa, né? Ou quem está entrando nisso, assim, e que eu acho que isso foi uma coisa que a gente teve sempre talvez a felicidade de ter isso presente, né? Cara, uma empresa morre não por um produto ruim, uma empresa morre por falta de dinheiro. Um produto ruim não mata uma empresa. Que lançou o produto ruim não mata a empresa. Inclusive, um produto ruim, às vezes, pode até Veja bem. dar resultado. Pode até dar resultado, né? Impulsionar. Mas a falta de dinheiro é falência. Então, o olhar sempre é realmente para ter um controle de que tudo seja, não é tudo voltado para o dinheiro, não é isso, mas na verdade que tudo sim tenha, quando então, você está falando de negócio de uma empresa, tudo tem que ter uma viabilidade econômica para acontecer. E que tu tenha abertura para se reinventar, né, ao longo desse processo, né? Porque foi isso, assim, isso faz parte do nosso aprendizado, né? Essa reinvenção e de estar sempre olhando além, né, daquilo que a gente está fazendo, né? Se o jogo ele não vai rentabilizar aqui rapidamente, cara, vamos fazer outras coisas, né? Vamos pegar esse mesmo jogo, vamos cavar novas oportunidades para ele. Então, acho eu acho que saber se reinventar, cara, é uma regra do jogo. Tá, antes como Vai. até como encaminhando então para palavras para os últimos Famous last words. palavras finais de vocês. Quem quiser conhecer a Hermit, não conhece a Hermit, tá? Vai atrás do quê? Se vocês tiverem que recomendar alguma coisa assim, tipo, começa por isso. Deem uma olhada nisso. E deixem as redes sociais, enfim, se quiser deixar alguma... Mas quem quiser conhecer a Hermit, como faz? Qual jogo? Qual jogo? Eu acho que para quem quer, obviamente, a gente tem o nosso site, tem as nossas redes sociais, né, todas ali, então acho que ali já dá para dar uma olhada. A gente também está presente no Instituto Caldeira, no 3º andar, nós temos a nossa sala lá, que agora, inclusive, está acontecendo a Semana Caldeira, está lá de portas abertas para o gameplay. Então, acho que tem isso. Eu acho que para conhecer uma empresa, sempre é falar com alguém da empresa. Quer conhecer a Hermit, cara, fala com alguém da Hermit aí, porque sempre acho que vai ter essa interação. Hoje nós temos alguns jogos, então uma série de jogos dentro do Fortnite, temos uma série de jogos também em Roblox, temos também já um jogo de basquete que está na Rumble Kong League, um jogo All-Star Merge também, que estão publicados também no modelo free-to-play. E eu acho a Hermit está se encaminhando para os 10 anos, né? Nós vamos fechando 10 anos no início do ano que vem, e por casualidade vai tá compilando ali com o lançamento, o soft launch ali do Sportia, que eu acho que vai ser um resumo de 10 anos de Hermit. E tem um anúncio bem, bem relevante chegando aí, provavelmente na semana que vem aí, bem forte mesmo, de um parceiro estratégico para esse produto, que também
como negócio também, eu acho que sintetiza tudo que a gente vem construindo ao longo dos 10 anos. Perfeito. Eu acho que sim também. Conversem com a gente está, enfim, sempre aberto ao papo, as redes sociais e tem, né, obviamente a particularidade de, como sempre trabalhamos com licenciamento, alguns jogos não estão mais disponíveis, né? Os grandes cases, né? O Paris Saint-Germain, o Arsenal, o Manchester City, o Benfica, eles não estão mais disponíveis. Então, acho que conversar com a gente é realmente nos acompanhar pelas redes, porque sim, tem muita coisa legal vindo, então eu acho que essa vai ser a porta de entrada aí no universo Hermit para muita gente. Inclusive, como esse podcast vai ser atemporal também, já bota aqui embaixo nos comentários ali qual é o grande parceiro estratégico. já vamos... Quem estiver vendo e não tiver anunciado ainda, pode tentar dar um chute. E quem já tiver, só bota aí. Diz que, pô, vindo... Acho que já vai estar anunciado já, né? Vídeo 2035 e... YouTube tem isso. Já estará. YouTube tem isso. Galera, muitíssimo obrigado. Que papo massa, suave. Eu gosto muito desses episódios que a gente só vai largando algumas coisinhas e... O roteiro é só para lembrar das arrobas. Praticamente é só isso. Então, muito obrigado, galera. Não tenho palavras para agradecer vocês. E o que a gente vai ter na semana que vem? Na semana que vem não, daqui a 15 dias. Próximo. Não, aqui, ó. Que é? Olha aqui. O quê? É esse aqui mesmo. Ah, sim, a The Jogos Itself. A The Jogos Itself. Estamos chegando pro final estamos chegando no final aqui da nossa jornada. E, cara, eu já vou em clima assim de clima natalino. Clima natalino. Também Panetone. Te agradecer por tá abrilhantando isso tudo, cara. Muito obrigado. Cara, a gente agradece demais o espaço, assim, poder estar com vocês aqui, né? E revê-los é muito legal. E, sobretudo, aí contar um pouquinho da nossa história para que, né, quem não conhece passe a conhecer e quem sabe passar a jogar as nossas grandes experiências que estão aí. Também é só reforçar aí os agradecimentos também e parabenizar muito vocês, guris, aí pela iniciativa aí, por vocês estarem liderando esse processo, estarem participando, né? Um processo da The Jogos aí. Eu acho que muito mais até do que conteúdo que está sendo criado aqui, eu acho que um histórico mesmo né? Para deixar registrado aí que a galera que está chegando hoje, que está pegando algum filezinho mignon, muita gente roeu o osso lá atrás para isso aí. Mas que eles também têm aí, quem está chegando também tem um papel importante também para ajudar a construir a história, os próximos passos aí da associação, né? E mais do que da associação, do ecossistema, desse universo de games gaúcho mesmo, né? E eu acho que a gente ainda tem um espaço bem grande para ocupar no mercado aí. Trazer relevância realmente, fazer com que as pessoas olhem para cá e digam que, cara, nós somos sinônimo de qualidade, de comprometimento, de trabalho ponta firme, como a gente diz, né? Então, eu acho que da nossa parte aí fica realmente o agradecimento e também sempre o convite aí para que quem quiser interagir com a Hermit aí, como o Gui disse, nos conhecer, jogar nossos jogos, mas também galera que sonha também aí em trabalhar nesse universo também. A gente está sempre aí de portas abertas também para conhecer novas pessoas. Isso. Não esqueçam de nos seguir, de nos curtir, de ir atrás, compartilhar esse podcast é muito importante também para que novas ações desse tipo também surjam e venham aí, né? E não se esqueçam, @adjogos, @clustergamers, @fapergs, @famecos.pucrs, @estudioprohub, @radioativa game sounds e @berromotion. E nos vemos... E @hermit crab. E @hermit crab. E nos vemos no próximo programa.
Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio.